Olá, seja bem-vindo ao podcast Que Pato é Esse? Um espaço onde relatos de parto ganham voz. Aqui vou contar algumas das experiências que vivi ao longo desses 11 anos como doula. Histórias reais, cheias de emoção, desafio, força e transformação. Os nomes serão fictícios por respeito à privacidade de cada mulher, bebê e família, mas as histórias são verdadeiras e potentes. Este podcast nasceu do desejo de refletir sobre o que é nascer, sobre o que é parir, o que é ser cuidada ou não, nesse momento tão delicado e poderoso. Espero que cada episódio possa plantar uma sementinha no coração de quem ouve, a sementinha do parto natural e respeitoso, do protagonismo, do amor, da escolha. Vamos falar de partos em Bauru, aqui na minha cidade, ou até da região, e também de tudo que atravessa o nascimento: corpo, sistema, cultura, medos, violência e muitas vezes luz. Se você é gestante, já pariu, pensa em parir, trabalha com partos ou só quer escutar com o coração aberto, este espaço também é seu. Então, vamos lá, quero contar para vocês um pouquinho nesse episódio de número 8, que recebeu o nome de cada dupla, mãe e filho são únicas. Quero contar um parto que é engraçado, né? Que a gente, como doula, assim, certa vez eu fui quase assim numa entrevista, né, de uma família, que eles me perguntaram assim: você sabe se um parto vai acontecer ou não, né? Se aquela mulher vai parir ou não? Eu falei: olha, às vezes a gente se depara com algumas histórias, algumas situações, ou com o perfil da mulher e tal, que a gente aposta assim, essa acho que vai parir tranquilamente, essa eu não sei não e tal. Falei, mas isso assim, é injusto de certa forma, né? Se eu falar para você, você vai parir ou não vai parir, porque às vezes a gente também e se surpreende. E um caso que eu vou contar para vocês é um desses, né? Que a gente recebeu essa família, ela já tinha um parto normal anterior, né? E um parto onde rompeu bolsa, e ela acabou indo para uma indução e o parto aconteceu. Então, era uma mãe que teve um parto assim muito intenso, né? Ali dentro do hospital o tempo todo, bem medicamentoso mesmo, porque a ocitocina ela acaba deixando, né, o parto faz o parto acontecer, sim, mas às vezes acaba sendo um parto um pouco mais doloroso, mais intenso realmente. Então existia uma certa resistência nesse quesito. Não quero induzir dessa vez, né? Que o processo seja natural, que aconteça tudo de uma forma mais tranquila. Então, quando a gente se deparou com essa história, todas as apostas foram de que o parto iria acontecer, porque essa mulher já pariu uma vez, precisou do empurrãozinho, mas pariu. Né? Um bebê que veio antes também, tá? Veio logo ali com 37 semanas, veio um pouquinho antes do que a maioria costuma vir. E colocamos agora nessa segunda gestação uma grande esperança de que o processo aconteceria sem problema nenhum. Só que essa mulher veio apresentando ali, né, nessas últimas semanas, bastante contração de treinamento, assim, com um pouco mais de intensidade e tal. Tanto é que o médico dela não é um médico aqui em Bauru que costuma ficar fazendo muitas avaliações, mas devido à queixa dela, acabou fazendo um exame de toque, né? Um exame ali via vaginal. Falou, olha, ela tem de dilatação. A gente falou, ok, então, né, tá acontecendo, é meio que esperado também para uma mulher que pariu, né, outra criança nem tem tanto tempo assim, ela ainda tem uma criança em casa, né? E com esse tanto de contração de treinamento que tá tendo, as últimas semanas, enfim, as coisas podem estar acontecendo devagarzinho aí mesmo, né? E aí chegou um determinado dia, essas contrações começaram a pegar um pouco mais e pegar um pouco de ritmo. E ela falou: olha, eu vou. Isso numa terça-feira. Ela falou: eu vou monitorar aqui, porque não sei, parece que algo está acontecendo. Então, assim, seguiu nas demandas dela ali na rotina da casa, porém começou a monitorar isso.
E como não passou, mesmo depois de um banho, né? Ela tomou um banho demorado e tal, e isso não reduziu, ela falou: acho que era bom realmente vocês virem dar uma olhada, porque acho que tá acontecendo alguma coisa. Então eu fui, ela também tinha uma equipe completa, né? Então a gente estávamos com doula e enfermeira, né, à disposição para ela. Isso, claro, que é um cenário muito privilegiado e importante, assim, que muda muito essa questão do desfecho, né? Que, às vezes, se eu tivesse sozinha como doula, eu ia pedir ou para alguém avaliar ou pedir para ela ir, né, na consulta, alguma coisa assim, para a gente ter uma ideia do que realmente estava acontecendo. Porque quando eu cheguei lá, as contrações eram realmente fortes, ela precisava de uma concentração para passar por elas, né? Então, eu acionei a enfermeira também, que estava com um posicionamento para vir, né, fazer essa avaliação também, a hora que fosse necessário. E ela veio depois de. Eu tinha ficado acho que assim umas 2 horas de repente com ela. E ela veio, eu falei: olha, vamos ver, não teve nenhuma perda vaginal, né? Aparentemente, assim, acontece contrações, mas ela tá muito bem, né? Então, pra gente entender onde é que pode estar meio parada a coisa aqui, né? Ou se tá evoluindo, se é o padrãozinho dela. E quando a enfermeira avaliou, a gente tinha só um 3 de dilatação, mas esse colo ainda era bem duro e grosso, sabe? Sim, não tinha trabalhado quase nada. Então, mesmo depois, né, de vários dias com contração e esse dia todinho com uma contração que às vezes ficava até bem regular, não tinha evoluído quase nada e um bebê também bem alto. Então a gente recomendou para ela, né, característico aí de repente de uns pródromos ou até de uma fase inicial mais latente do trabalho de parto. Sugerimos que ela descansasse, tentasse, né, se desconectar de tudo, tomasse um banho, tentasse dormir. E ela disse que, assim, dormiu a noite toda incomodada, sendo acordada por aquelas contrações, mas dormiu. E no dia seguinte continuou a ter algumas contrações, mas com menos intensidade, e assim fomos, né? Então, o que a gente entende? Que eram pródromos ainda. E aí ela passou na quinta-feira à tarde, na consulta com a equipe das enfermeiras, né, de pré-natal, e elas avaliaram ela novamente, porque as contrações ainda continuavam, né, menos intensas, mas continuavam, e menos frequente também, e a condição era a mesma. Então, quer dizer, não estava indo, mas enfim, seguimos dessa forma, né, e a gente teve uma conversa interessante no domingo, quando eu falei para ela: você quer fazer outra sessão de acupuntura, né, para ver se de repente engrena isso, e a gente dando algumas opções para ela também, né? Quer tomar o shake, quer tomar o chá. Sugeri que ela começasse a utilizar o óleo de prímula também, que ali era uma mulher que estava só de 38 semanas, né? Então, às vezes numa secunde, né, numa segunda gestação, assim, a gente nem recomenda, porque entende que, né, o parto já vai acontecer, enfim. Mas eu pensei que poderia ser alguma desordem hormonal, sugeri que ela entrasse também com óleo para ver se ajudava. E ela entrou com isso, falou: olha, eu não quero sair de casa essa semana, quero ficar mais quietinha, vou me conectar mais com o bebê, vou focar aqui, né, em ficar pensando no parto, visualizando tudo isso, porque acho que não tá longe. E de fato, essa noite rompeu a bolsa dela. E aí as contrações realmente ficaram mais fortes, mais intensas, e ela acionou a gente, né? Então isso rompeu por volta de umas 2 da noite. Ela pediu ajuda por volta de umas 3h30, mais ou menos. E fiquei com ela, né? Em seguida a enfermeira também chegou. Só que quando rompeu a bolsa, já tinha a presença de mecônio, né? Então, é lógico que o mecônio isoladamente ele não indica um sofrimento fetal, mas é um sinal de alerta pra gente. Mas a enfermeira chegou, começou a monitorar, estava tudo bem, né? Essa mulher, de vez em quando parece que fazia uns puxozinhos assim, dizia que sentia o bebê, né, forçando um pouco. Mas quando a gente avaliou, ela tinha um 6 de dilatação, mas o bebê ainda estava bem alto. Então, a gente logo começou a conversar com o médico também, e por conta de
ela seguia ali empurrando, né? A gente falou, bom, talvez isso tenha mudado alguma coisa, e para dar tempo da gente chegar com calma também, né, no hospital e conseguir fazer todo o processo da internação e tal. E uma mulher que já pariu uma vez também tem o risco de meia hora, uma hora, né? Pronto, mudou todo o cenário. Vamos para o hospital? Então vamos. Então transferimos ela, né? Seguiu da mesma forma, né, com essas contrações, com algum desconforto, e o médico solicitou que fizesse o cardiotoco, né? Então fez o exame, só que aí o exame revelou pra gente que as coisas não estavam tão bem assim durante a contração, né? A hora que vinha a contração, esse bebê estava reduzindo os batimentos. Então, assim, é um sinal de alerta, não, o bebê ainda não estava em sofrimento fetal, mas foi necessário abrir, né, isso para a família e tomar uma decisão juntos no que a gente poderia fazer. Ela já estava pedindo analgesia, já tinha um tempo, ela já estava bem esgotada, assim, bem cansada com o processo, com a intensidade das contrações que estavam acontecendo. E a gente sabia que pela avaliação também podia ser algo de que é esperado e aceitável, vamos dizer assim, se o bebê já estivesse nascendo. Só que quando avaliou, esse bebê ainda não estava nascendo. Também a gente tinha caminhado assim, de um 7 para 8, então, e o bebê ainda estava bem alto. Então, quer dizer, a gente, mesmo fazendo alguns exercícios, tentando ali, né, algumas formas desse bebê vir mais rápido, de encontrar o caminho, de descer ali no, né, no caminho que ele precisava percorrer, não aconteceu. Então, conversamos com o médico também, né? E ele sugeriu, falou, olha, vamos para o centro cirúrgico, a gente faz analgesia. Se por um acaso evoluir para o parto normal, ficar viável, a gente faz. Se não, por segurança, eu recomendo que a gente faça uma cesariana, né? E a família entendeu também, né, o cenário e a situação que a gente chegou. E por fim, o bebê acabou nascendo de uma cesariana. Então, o que, que eu trago aqui como reflexão, né? É, cada história é única, né? Cada conjunto de mãe e bebê precisa ser olhado individualmente, porque cada dupla, né? Ela vai construir a sua história. Então, não é porque né, no outro aconteceu assim, assim, assado, que vai acontecer do mesmo jeito. Existe uma tendência, né? Existe, mas é, pode ser que simplesmente a história seja completamente diferente? Pode ser que tome outro percurso, outro caminho, outro desfecho de parto, né? Que o parto seja completamente diferente. Então, ter esse olhar, né, individualizado realmente para a mulher, para suas demandas, para suas questões, ou até para esse próprio filho, né? O que a cada gestação o bebê vem trazer para a gente? Ele nos convida a olhar, né? Pode ser uma questão diferente do que o outro filho trouxe, por exemplo, e normalmente né? Então, que a gente se permita mesmo acolher, né, o desfecho e a gestação e o porpério de que cada criança traz, porque a gente muda. A cada gestação, o que eu percebo, né, que as mulheres se modificam. Não tem jeito, ela precisa deixar aquela velha mulher embora para assumir a nova mulher que vai chegar. Cada gestação é um novo luto que ela vive, do que foi e de como será. Então, que a gente olha com muito amor mesmo, né? Para cada gestação e para cada filho que chega, porque somos únicas nesse momento também, não somos a mesma que fomos há tempos atrás, nem seremos a mesma com a chegada desse novo filho. Mas o mais importante é que fique bem, né? Que o desfecho independente de parto normal ou cesariana é que o bebê nasceu bem, que correu tudo bem, né? Que ele não chegou a entrar necessariamente num sofrimento fetal, que foi tomada uma providência ali dentro dos limites daquilo que era aceitável para a família também. O bebê veio no tempo dele, né? Da forma com que foi possível. Então, muito obrigado por estar aqui comigo. Eu espero que esse podcast te inspire, te emocione, te faça pensar e que de alguma forma ele te ajude a nascer ou renascer mais conectada com a sua força.
e que se você tiver algum comentário, né? Se você gostou, compartilha esse episódio com alguém, me segue lá no Instagram, por lá eu recebo as dúvidas, sugestões, comentários, vai ser um prazer te ouvir também. E te espero no próximo episódio.